Recebendo nesta manhã o capitão Carlos Saldanha. O capitão Saldanha, ele que é chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar de um assunto muito importante, uma época que nós estamos vivendo aí com relação a riscos de incêndio, nesta época do ano, em todo o Mato Grosso do Sul, principalmente no Pantanal. Não há previsão de chuva para os próximos dias e o tempo seco e a baixa umidade do ar, elas aumenta ainda mais as chances de incêndios. Então, você que está nos ouvindo, olha, redobre os cuidados. Tem gente que utiliza, inclusive aí, nessa época de ano, queima lixo, coloca fogo em terrenos baldios. As queimadas, elas estão proibidas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Se você estiver de turismo, pescando aí no nosso Pantanal, sul mato-grossense, evite fazer fogueiras, também acender churrasqueira. Ajude-nos a preservar o meio ambiente. Vamos mostrar aí o orgulho de sermos do Mato Grosso do Sul e que nós cuidamos do nosso Pantanal, não é isso mesmo, capitão Saldanha? Um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre, numa época aí de muito combate ao incêndio. Inclusive, nós já temos aí bombeiros militares no Pantanal sul mato-grossense, trabalhando dia e noite, podemos assim dizer, combatendo incêndios, infelizmente, numa época que nós precisamos ajudar a cuidar e que nem sempre isso acontece, ou seja, o nosso cuidado. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, sou um ouvinte assíduo do programa de vocês. Muito obrigado. Então, nós estamos desde o dia 28 de maio já com operação no município de Corumbá. Atualmente nós temos aproximadamente 50 bombeiros que estão naquela região sem previsão de finalizar a operação, porque, como você disse, nesse período, pelas nossas características climáticas, é um período de muita estiagem de chuva que vai, pela característica do Mato Grosso do Sul, até meados de novembro, dezembro, que é o nosso maior pico com relação aos incêndios florestais no estado. Agora, quando nós falamos, o senhor falou aí Corumbá, quando nós falamos o Pantanal sul mato-grossense, hoje, quais são os locais que o bombeiro militar ele vem atuando ali na região do Pantanal? Então, Marquinhos... É porque as pessoas falam em Ecolândia, falam em alguns locais ali, que às vezes a pessoa que está nos ouvindo, mas como é que é esse trabalho no Pantanal? Eu gostaria que você pudesse nos explicar a respeito. É uma região muito grande, né, com muito baixa densidade demográfica. Locais de difícil acesso, Difícil acesso, então nós instalamos o nosso posto de comando da operação na cidade de Corumbá, por ser uma cidade que tem mais estrutura. Mas dali nós mobilizamos, né, lembrando que o Pantanal vai desde Porto Murtinho até o norte do estado ali, até próximo de Coxim. Então nós mobilizamos dali de Corumbá equipes que cobrem toda essa área. Então até semana passada nós tínhamos equipes que deslocaram a Porto Murtinho. Hoje nós estamos com equipe na região do Abobral, Paraguai Mirim, ali próximo de Corumbá, em Ecolândia, mais ali ao lado próximo a Aquidauana, né? Então assim, pela a vasta extensão, nós sediamos ali o posto de comando em Corumbá e dali despachamos as equipes para onde tiver necessidade. Queria falar um pouco da realidade, né? Como você acabou de comentar, capitão Saldanha. Tem alguns dados, algumas informações que quando a gente toma conhecimento, a gente se surpreende com a realidade, né? Por exemplo, em off aqui, antes de começar a entrevista, o capitão Saldanha estava passando algumas informações para a gente. Você sabia, por exemplo, que Corumbá, o município de Corumbá, ele tem 64.721 quilômetros quadrados. Só o município de Corumbá. Esta área é maior que o estado do Rio de Janeiro, que tem 42 mil quilômetros quadrados. Só o município de Corumbá é maior que um estado do Rio de Janeiro. É maior que países como Suíça, Eslovênia e Estônia. Além disso, é um município que tem uma baixíssima densidade populacional. É menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, tomando como referência apenas o município de Corumbá, coração ali do Pantanal, né, com relação a combate a incêndio. Você estava comentando com a gente, capitão, que quando o Corpo de Bombeiros é acionado, existem áreas que não se chegam, não consegue se acessar a pé.
por via terrestre, é só por avião. Isso. E a questão dos focos de incêndio também, né? Que vocês têm lutado bastante para explicar que nem todo foco de incêndio é queimada, né? Eu queria que o senhor falasse justamente disso. Primeiro, dessa dificuldade operacional, por conta da geografia da região e da extensão, a título só de exemplo da cidade, do município de Corumbá, e essa questão também do foco de incêndio. O que é o foco de incêndio? Que a gente vê tanto na imprensa e ficamos todos apavorados, e quem não conhece a realidade agora vai ter a oportunidade de saber o que é real nessa questão de combate a incêndio. Ok, muito boa a sua pergunta, Carmen. Então, primeiramente, em relação à geografia, né, nós temos casos ali, por exemplo, de incêndios que está dentro do município de Corumbá, que acontecem próximo ali ao Porto Jofre. São 6 horas de embarcação partindo de Corumbá, né, e só chega de embarcação. Ou a nossa tropa tem que ser levada de aeronave, seja a aeronave de asa fixa. Nós temos o apoio de outras instituições também que nos apoiam com a aeronave de asa rotativa. Já tivemos. Você fala asa rotativa, é helicóptero. Isso, e asa helicóptero. fixa, avião. Então, desculpa tá pelo termo técnico. A linguagem técnica. Tá. Então nós já tivemos casos, inclusive na operação que eu estava em 2020, de guarnições que foram lançadas em campo a 100 quilômetros de Corumbá, em linha reta, né, e que o helicóptero, no retorno para Corumbá, ele estragou. E aí não tinha como ir buscar essa guarnição. Então nós já tivemos que mobilizar uma ação de resgate com embarcações plotando ponto para buscar essa guarnição, que teve que ficar 2 dias na mata, teve que pernoitar, porque no Pantanal você não tem comunicação, né, por ser uma área muito grande, tem essa dificuldade de acesso, você não tem comunicação. Então, assim, em relação à geografia, é muito complicado o combate no Pantanal, até por causa da vegetação também, que é aquela vegetação subaquática que nessa época de seca, de baixa da crise hidrográfica, ela seca e vira uma massa combustível muito fácil, né? Agora, em relação a outra pergunta que eu sempre venho batendo, a gente do Corpo de Bombeiros, em relação à diferença do foco de calor para o foco de queimada para o foco de incêndio. Tá? Segundo o INPE, o foco de calor ele é qualquer temperatura acima de 47 graus que tenha pelo menos 30 metros de frente por 1 de largura. Então ele registra, é um foco de calor. Às vezes pode ter um foco de calor numa área industrial, num telhado de zinco, num dia muito quente. Esses dados são trabalhados e são lançados pela plataforma do INPE, pela plataforma do FireMaps da NASA, que é onde nós observamos esses dados. Então, o foco de calor ele não é parâmetro para eu medir incêndio. Em um incêndio, aliás, só voltando, o foco de calor é isso. O foco de queimada, ele é uma queima autorizada. Então, quando o proprietário rural ele vai lá e pede autorização no órgão ambiental, o órgão ambiental autoriza ele a limpar aquele passo, a retirar, queimar aquelas leiras de lenha, né? Então, isso é uma queimada, que é o termo técnico, que é um fogo autorizado. Já o incêndio, ele é qualquer fogo sem controle, né? Seja pequeno ou grande. Então, veja que numa queimada, numa queima autorizada e no incêndio, eu tenho vários focos de calor. Inclusive, nós temos aqui no Centro de Proteção Ambiental, em Campo Grande, a nossa sala de monitoramento, que nós começamos o ano passado, onde tem um militar 24 horas por dia, realizando esse trabalho, monitoramento via satélite, com imagens de satélite. Hoje nós temos acesso ao sistema do órgão ambiental, então nós conseguimos ver se aquele fogo é autorizado ou não, né? Se ele é em terra indígena ou não, porque se ele for em terra indígena, nós lançamos o ano passado, o estado foi o primeiro estado do Brasil a lançar o Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo. O que é isso? É você usar o fogo num período certo que faz bem a vegetação, né? Então, nesse plano, nós temos que a definição de fogo usado em terras indígenas faz parte da cultura do índio. Então, nós não podemos levar essa conta pelo estado, né? Esse foco de calor ele vai ser registrado dentro do estado, só que ele está em terra indígena. Então ele faz parte daquela cultura. Nós já descartamos ele, avisamos as brigadas do pré-fogo, do IBAMA, que são as competentes para atuarem nessas regiões, né? E registramos esse foco de calor.
Noutros focos de calor, nós verificamos se ele está autorizado ou não. Caso ele esteja autorizado, nós também pegamos o número dessa autorização. E caso ele não esteja autorizado, como funcionava até antes de 8 de junho, quando foram suspensas as queimas, nós enviamos esses dados ao IMASU, a PMA, que são os órgãos atuais fiscalizadores, para ser tomadas as medidas. Então, com esses dados que nós pudemos averiguar, lá no Centro de Proteção Ambiental, quase 50% dos focos de calor que nós tivemos no primeiro semestre foram autorizados, que entraram na nossa investigação. Então, foco de calor, ele é um parâmetro que não pode ser levado tão em conta em relação a incêndio florestal. São 7h50, nós estamos conversando com o capitão Carlos Saldanha, o capitão Saldanha, ele que é chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. O que nos chamou a atenção e até ficamos chocados foi no último incêndio, né, muito grande no Pantanal, aqueles animais, aqueles bichos, né, que morreram ali devido à questão do fogo. Como é que o sul mato-grossense, como é que nós e as pessoas que estão visitando o Pantanal pode ajudar para que isso não ocorra novamente? Qual é o trabalho que vocês vêm realizando, claro, além de combater o fogo nesses locais, de que maneira vocês trabalham para que a população se conscientize com relação a tacar fogo? E quando a gente fala em colocar fogo, nós estamos falando do Pantanal, mas aqui também na região de Campo Grande, as pessoas colocam fogo no seu lixo, naquele terreno baldio, que também dá problema, faz com que o corpo de bombeiros desloque uma viatura e às vezes essa viatura precisa ir para um outro, né, para um determinado incêndio, às vezes de grandes proporções, mas que precisa ir ali também ajudar e a combater esse fogo. De que maneira vocês estão trabalhando com relação a esses temas? Então, Marquinhos, só complementando essa última informação sua, nós já tivemos vários casos aqui de incêndios que começaram em terrenos baldios, que a pessoa coloca fogo e esse incêndio pegou uma edificação. Em 2017 nós tivemos uma transportadora muito grande aqui, que começou um fogo na vegetação próxima, esse fogo pegou, né, a gente fala, pegou uma carreta e dessa carreta foi para dentro da transportadora e queimou a metade da transportadora. Então não é uma coisa tão simples o incêndio de vegetação em lixos, terrenos baldios e etc., né? Em relação à sua outra pergunta, o Corpo de Bombeiros todo ano ele tem o plano de operações para a temporada de incêndio florestal, né? Como é um fato que todo ano se repete, nós já nos organizamos dessa forma. Nos 3 primeiros meses do ano, nós chamamos a fase de planejamento, onde nós vamos escrever as ações que serão tomadas esse ano, nessa temporada. Até junho, nós temos a fase de prevenção e preparação. É onde nós vamos fazer a conscientização, participar de campanhas com outras instituições também, sensibilização em escolas. Esse ano nós tivemos um convênio muito importante com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, através do SEBRAE, onde o Corpo de Bombeiros atuou formando mais de 400 pessoas na região do Pantanal, aqueles ribeirinhos mesmo, catadores de isca, comunidades carentes. Então, por intermédio do Corpo de Bombeiros, né, é uma ação do SEBRAE que integrou produtores rurais e outros órgãos ali, mas o Corpo de Bombeiros que chegou até esses locais por causa dessas dificuldades que eu falei, né, fazendo esse trabalho, não só de conscientização, formando brigadas, porque a brigada de incêndio ela é uma medida preventiva que tem naquela propriedade rural ou que tem naquela comunidade. A brigada de incêndio ela é a que primeiro vai atuar naquele foco de incêndio, porque nós falamos que todo grande incêndio ele começa pequeno, então se você atuar nele de início ali, você já tem um grande êxito da extinção daquele fogo. Então o Corpo de Bombeiros, nessa fase de preparação e prevenção, ele atua dessa forma, com essa sensibilização, dando cursos aos seus militares, revisando equipamentos para quando nós chegamos na fase resposta, que a fase é a partir de julho até novembro, dezembro ali, para que nós estejamos pronto emprego para o combate. Agora, capitão Saldanha, o senhor falou aí a respeito de equipamentos, desculpa, Carmen, e o equipamento que se usa hoje no Pantanal é bem diferente do equipamento que nós temos aqui no dia a dia, não é? Você não consegue chegar com uma viatura lá, um caminhão pipa,
para trabalhar nesse local. Então, o equipamento é diferente e precisa, é aquilo que o senhor falou, precisa também do homem pantaneiro, ele também ajudar nesse trabalho, não é? Isso, a gente sempre brinca quando a gente chega para combater o incêndio em determinado local, quem conhece a sua casa é quem mora lá. Então nós temos esse apoio no caso do Pantanal, do homem pantaneiro, no caso de outras regiões do estado, do próprio proprietário ali da onde está tendo incêndio. São os maiores interessados em preservar, Isso, né? isso. Então, assim, em relação aos equipamentos, nós tratamos o Pantanal com uma peculiaridade diferente do restante do estado, né? Porque não são todos os tipos de equipamentos, eu estava até comentando em off aqui com a Carmen, até as caminhonetes hoje, as automáticas, que é a última tecnologia, no Pantanal já não estão dando tão certo, né? Porque não consegue andar naquele areia. A nossa caminhonete ela anda com sobrepeso aí, com mais de 1.000 quilos. Então nós tivemos um caso esse ano, recebemos caminhonetes com um aro mais esportivo, que é o que está sendo usado de última tecnologia hoje. Só que no Pantanal você pega, às vezes, uma estrada parque, tem várias pedras, você corta um pneu e lá você não tem recurso de borracharia. Né? A areia pode fundir o motor? Isso, a areia, já tivemos caminhonete que fundiu o motor de tanta areia no filtro. Então, assim, são esses tipos de cuidados que a própria região vai nos ensinando e nós temos que adaptar a região. Nós utilizamos no Pantanal muita embarcação, né, para chegar a esses focos. Não temos muita questão do maquinário, porque nós não conseguimos chegar com maquinário só ali na região onde eu tenho acesso mesmo, mas para eu chegar com região de maquinário para eu chegar com maquinário na região do Paiaguás, eu preciso contratar uma balsa, levar esse maquinário. Às vezes ele está deslocando, ele pega um trecho de brejo, ele já afunda. Então, assim, é muito precário mesmo o combate naquela região. Capitão, eu queria tratar rapidamente, a gente já está terminando o nosso tempo. Muito se fala na imprensa de que houve desmonte, né, dos meios para se combater incêndio, despreservação e tudo mais. Eu queria que você falasse sobre isso, se houve realmente esse desmonte, se vocês estão enfrentando dificuldade com relação a isso, e como é a reação de ONGs, de pessoas que vêm de outros países, inclusive, e tal, que conhecem a realidade aqui do Corpo de Bombeiros e de toda essa estrutura que se tem para combater, monitorar e combater incêndio. Tá. Em relação a desmonte, é totalmente o contrário. Nós tivemos, se você consultar no site do INPE, uma década muito tranquila em relação a incêndio florestal a partir de 2009 até 2018. Nós tivemos as mínimas históricas de toda a série, que é registrada desde 98, nessa década. Então, assim, vou usar uma palavra entre aspas, uma esquecida no incêndio florestal. A partir de 2019, com a crise hídrica, né, que o Rio Paraguai não encheu, a bacia do Paraguai não encheu, então nós tivemos uma elevação desses focos de calor e estamos tendo isso a partir de 2019 até hoje. Então é pelo contrário, a partir de 2019 nós reforçamos essa estrutura para combate a incêndio florestal, viemos reforçando ela a cada ano, né? Tanto que hoje nós temos até uma plataforma no site do Bombeiro, chama Pantanal em Alerta, que nós criamos o ano passado, onde o proprietário rural ele cadastra o CAR da sua propriedade lá naquela plataforma e quando der focos de calor dentro da sua propriedade, ele recebe avisos por SMS ou pelo e-mail, né, considerando que muitos proprietários ali da região do Pantanal, eles não moram ali, ou eles moram aqui em Campo Grande, ou até mesmo em São Paulo. Então, assim, nós estamos cada vez mais reforçando a nossa estrutura de combate, com viaturas novas, com aeronave, adquirimos o ano passado, embarcações, nós temos hoje 3 embarcações muito grandes de transporte de tropa, né, então, assim, semana passada o comandante-geral estava até no Chile, a gente está em vias de adquirir uma viatura ucraniana que viatura anfíbia para trafegar no Pantanal. Então, assim, é totalmente o contrário. Nós quando as pessoas de ONGs, enfim, que vêm com uma maior boa vontade, vêm para querer ajudar, né? Puxa, nós temos sugestão aqui para que vocês monitorem melhor. E aí vocês apresentam o que já existe. Qual é a reação dessas pessoas? Então, o ano passado aconteceu muito isso, porque um dos desastres grandes que nós tivemos foi em 2020. Então, o ano passado foi um ano de mobilização mundial,
né? Então existem algumas ONGs que já atuam aqui no Pantanal, fazem um trabalho bem bacana Sim. aqui, que são parceiras nossas, mas nós tivemos também várias outras instituições, né, do Brasil e até do mundo querendo ajudar, até com boa vontade, Sim. falando que nós precisávamos fazer um plano e tal, e quando nós apresentávamos o que nós já tínhamos, os dados, o nosso plano, os nossos tipos de viatura, o que dá Todo certo, monitoramento que existe. todo monitoramento, então as pessoas se surpreendiam, né, porque viam que já estava sendo feito um trabalho, né, e aí, consequentemente, contribuíam de outra forma. Sim. Conversamos nesta manhã com o capitão Carlos Saldanha, ele que é chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Lembrando que o Corpo de Bombeiros 193, não é? Muito obrigado, capitão Saldanha, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos aqui no programa Tribuna Livre. E parabenizar, viu, capitão Saldanha, cada bombeiro militar, porque, olha, vocês fazem um trabalho de combate corpo a corpo, né? No Pantanal, por exemplo, que são imagens que correm o mundo e a gente não consegue imaginar o que é esse dia a dia, o que é esse chamado, né? Porque é a força da natureza ali atuando e vocês vão até o final e é muito, muito gratificante a gente saber que existem homens e mulheres dispostos a fazer isso e treinar e, enfim, é muito, muito bonito. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado. Novamente, prazer ter falado com vocês. Bom dia a todos. Bom dia. São 8 horas e